aparecer aqui. Ok. Ok, boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda palestra do seminário de álgebra do PPMAT de 2022. Agora temos o aluno de mestrado aqui da Faculdade de Matemática, João Alexander Moura Rodrigues, aluno do Daniel Carriello, orientando, né, do professor Daniel Carriello. Ele vai falar sobre aplicações do teorema de Synchron-Knopf ao emaranhamento quântico. Ok, pode começar. Tá, obrigado, professor. Sim, um pouquinho complicado essa palavra no português, né? Boa tarde para todos. Então, hoje eu vou falar, como o professor falou, já é uma aplicação do teorema de Synchron-Knopf ao emaranhamento quântico, tá? Então, primeiro, vamos falar de alguns conceitos preliminares para tentar entender o teorema de Synchron-Knopf e o problema da separabilidade, tá? Logo, vou apresentar o teorema de Synchron-Knopf para matrizes e sua adaptação para mapas positivos. E, finalmente, vamos falar sobre o problema da separabilidade dos estados quânticos, especificamente no problema para os estados em M2 produto tensorial com Mn, e a solução desse problema para estados em M2 produto tensorial com M2. Então, vamos lá. Nós vamos anotar daqui para frente o conjunto das matrizes com M linhas e N colunas, complexas e reais, respectivamente por isso daí, tá? E, ainda mais, vamos notar por M sub N as matrizes quadradas de ordem N complexas e M sub N de R, as matrizes quadradas de ordem N reais, tá? Nós, dada uma matriz quadrada, nós dizemos que uma diagonal da matriz A é uma sequência de elementos dessa matriz, tal que cada elemento da sequência pertence a uma única linha e uma única coluna da matriz, tá? Assim mesmo, nós falamos que uma matriz tem suporte, matriz quadrada tem suporte, se existir uma diagonal dessa matriz com todos os elementos distintos de zero. E falamos que tem suporte total se para cada elemento da matriz distinto de zero vai existir uma diagonal de elemento distinto de zero contendo ele, tá? É claro que toda matriz que tem suporte total vai ter suporte, mas o recíproco não é verdade. De fato, podemos considerar essa matriz B, daí, podemos olhar que a diagonal principal da matriz tem todos os elementos distintos de zero. Então, essa matriz tem suporte, mas não tem suporte total, pois o elemento ubicado na segunda linha e na primeira coluna aí, você não pode encontrar uma diagonal com elementos distintos de zero contendo ele, tá? A definição importante aqui é a seguinte: então, dá uma matriz quadrada real com entradas não negativas, nós dizemos que a linha estocástica, se a soma dos elementos de cada uma das suas linhas, vale 1. Agora, se a soma dos elementos de cada uma das suas colunas vale 1, nós dizemos que ela é coluna estocástica. E falamos que ela é duplamente estocástica, se é linha estocástica e coluna estocástica, tá? Então, vamos definir também dois produtos de matrizes importantes aqui, sobretudo esse segundo produto de matriz. Então, das matrizes retangulares, A e B, se essas matrizes tiverem a mesma dimensão, então nós podemos definir o produto de Hadamard, o produto de coordenadas, se chama em vezes também, como sendo a matriz C, tal que a entrada IJ da matriz C vai ser o produto das entradas IJ da matriz A com a entrada IJ da matriz B, tá? E definimos o produto de Kronecker, de A e B, notamos por isso daí, como sendo essa matriz, onde a cada entrada da matriz A nós multiplicamos pela matriz B. Aí não precisa ter a mesma dimensão, pode ser dimensões distintas, mas isso vai ser uma matriz que vai cair, ou que vai ficar com K por E linhas e M por S colunas. Tá? Um exemplo desse produto de Kronecker, que vamos usar mais para frente, bem importante no que vamos falar, é o seguinte:
Então, nós vamos chamar de 1 sub m por k a matriz de m linhas, que é colunas, onde todas as suas entradas são iguais a 1. Então, se pegamos uma matriz de tamanho k por m, nós podemos fazer o produto de Kronecker de A com essa matriz de 1 e vamos obter essa matriz daí, onde cada submatriz, a sub j sub m por k, vai ser uma matriz de tamanho m por k, onde todas as suas entradas são o elemento a sub j. Tá? Então, vamos obter uma matriz quadrada, de fato, de ordem mk. Tá? Então, nós falamos agora o que significa que uma matriz quadrada tiver suporte e suporte total, mas também podemos definir isso mesmo para matrizes retangulares da seguinte forma. Então, nós pegamos uma matriz A retangular e dizemos que ela tem suporte se essa matriz do exemplo anterior tem suporte de acordo à definição de suporte para matrizes quadradas, e dizemos que ela tem suporte total se essa mesma matriz do exemplo anterior tiver suporte total. Tá? Um exemplo bem simples, que toda matriz retangular que não tem entradas nulas tem suporte total. Então, com isso, já estamos prontos para apresentar o teorema de Synchronop para matrizes. E ele fala ou diz quando uma matriz quadrada real com entradas não negativas pode ser modificada multiplicando a esquerda e a direita por diagonais positivas a fim de obter uma matriz duplamente estocástica. Então, a ideia inicial do Synchronop foi dividir as colunas dessa matriz B pelas suas respectivas sumas e obter uma matriz coluna estocástica B1, tá? Mas esse processo não garante de que essa matriz B1 seja linha estocástica, ela pode não ser. Então, depois você pode pegar essa matriz B1 e dividir pelas suas respectivas sumas de cada uma das suas linhas e obter uma matriz linha estocástica B2, tá? Mas, novamente, essa matriz pode não ser de coluna estocástica. Se nós repetimos indefinidamente esse processo, vamos construir uma sequência infinita de matrizes, ora coluna estocástica, ora linha estocástica. Então, o teorema de Synchronop diz exatamente quais condições B deve possuir para garantir a convergência dessa sequência. É claro que se essa sequência convergir, vai convergir para uma matriz duplamente estocástica, sim? Mas nós estamos interessados nas condições para que essa matriz converja para uma matriz desse tipo, daí assim, tá? Então, isso foi intuitivamente o que pensou Synchronop para fazer o teorema. Vamos tentar fazê-lo um pouquinho mais formal. Então, para isso, vamos definir vamos definir esse sub I de A e delta sub I de A, onde A é uma matriz quadrada, como isso daí. Então, esse sub I de A é a soma dos números da linha iésima de A, e delta sub I de A é a soma dos números da j-ésima coluna de A, é dizer, que esse sub I de A é a suma sobre o j dos A sub ij, e o delta sub j de A é a suma sobre o si dos A sub ij, tá? Daí, esse processo que nós falamos anteriormente é o seguinte. Então, nós chamamos de A sub 0 a matriz A e construímos a sequência A sub k como sigue, onde as matrizes da subsequência impar estão dadas por isso aí e as matrizes da subsequência par estão dadas por isso aí, tá? Essa construção dessa sequência A sub k é o que nós chamamos de processo de normalização de linhas e colunas da matriz A. Então, vamos fazer um exemplo aí para olhar melhor essa definição do processo de normalização. Então, vamos considerar a matriz A, uma matriz pequena, essa daí. Então, se nós fazemos a soma da primeira coluna da matriz A, vai dar 2. A soma da segunda coluna vai dar 1. Então, o A sub 1 vai ser o A sub 0, de ser o A, multiplicado por essa matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são o delta sub I a menos 1 e o delta sub 2 a menos 1. E vamos obter uma matriz coluna estocástica, tá? Mas essa matriz, como já falei, não é linha estocástica, tá? Posteriormente, nós podemos fazer a soma das linhas dessa matriz e construir a matriz A sub 2 como sendo essa matriz diagonal
por a matriz A sub 1 e obter uma matriz linha estocástica, mas não coluna estocástica. Tá? Se continuamos esse processo daí, nós vamos obter A sub 3 como sendo coluna estocástica, A sub 4 linha estocástica. E, de fato, temos a sequência A sub K, onde a subsequência, as matrizes da subsequência impar vão ser matrizes desse tipo, e as matrizes da subsequência par vão ser matrizes desse tipo. Aí é fácil olhar que essas são coluna estocástica, tá? E essas daqui são linha estocástica. Tá? Aí pode-se olhar as contas, não é difícil perceber isso. Então, a seguir, vamos apresentar o teorema de Synchronov para matrizes. Ele, originalmente, é um teorema bem extenso, bem grande, que reúne esse lema 2.3 e os dois teoremas seguintes. Mas nós, o que fizemos foi dividir esse teorema de uma forma que seja mais fácil de compreender e de ler para a gente, tá? Então, o lema 2.3 fala que se A é uma matriz quadrada real com entradas não negativas e existe essa matriz B da forma D1 por A por D2, com D1 e D2 matrizes diagonais positivas, então esse B vai ser única, essa matriz vai ser única. A partir desse lema, temos o seguinte teorema, que se A é quadrada real com entradas não negativas, então uma condição necessária e suficiente para que a sequência sub K obtenha um processo de normalização da matriz A converja é a ter suporte. Sin embargo, que essa sequência converja não quer dizer que vai convergir para uma matriz desse tipo, tá? Então, o teorema, o que nós chamamos de teorema de Synchronov, que aborda o resultado mais importante desse teorema original, é a condição para que essa sequência converja para uma matriz desse tipo aí. Então, nós temos que se A é uma matriz quadrada real com entradas não negativas, uma condição necessária e suficiente para existir uma matriz duplamente estocástica dessa forma, tá? É a ter suporte total. De fato, se A tem suporte total, então o limite da sequência obtida no processo de normalização da matriz A é essa matriz aí, está escrita acima. Tá? Então, vamos olhar um exemplo de como aplicar esse teorema aí para matrizes. Vamos pegar o exemplo anterior, que já nós temos a matriz e a sequência. Já vimos que a sequência está dada por essas duas subsequências, tá? Então, como A tem suporte, pois a diagonal principal é positiva, é 1, 1, sigue que a sequência A sub K vai convergir para uma matriz duplamente estocástica. De fato, se nós fazemos K tender para infinito, isto vai para 1, vai para 0, isso também aqui é o mesmo, vai para 0 e vai para 1. Então, a sequência A sub K vai convergir para a matriz identidade, tá? Sin embargo, A não possui suporte total. Logo, pelo teorema de Synchronov, nós temos que não vão existir matrizes diagonais positivas, tais que eu possa transformar a matriz A a fim de obter a identidade. Tá? Isso é uma aplicação bem simples do teorema de Synchronov para matrizes. Então, agora vamos para a adaptação desse teorema para mapas positivos. Então, a primeira adaptação desse teorema foi feita em 3, mas a abordagem feita em 1 e a abordagem feita nessa apresentação tem a vantagem de utilizar as ideias originais de Synchronov para a extensão do teorema a mapas positivos, tá? Que é utilizar as ideias originais de Synchronov e construir esse processo de normalização, mas agora para mapas positivos. Então, nós vamos denotar daqui para frente, por M sub K por M, o conjunto das matrizes de tamanho K por M com entradas nos complexos, e D sub N, a matriz de identidade de ordem N, e por P sub K, o conjunto de matrizes hermitianas positivas semidefinidas em MK. Tá? Então, como vamos falar do teorema de Synchronov para mapas positivos, vamos introduzir aqui a definição de que é um mapa positivo. Então, se já tem uma transformação linear, então nós dizemos que tem um mapa positivo se ele leva matrizes hermitianas positivas semidefinidas em matrizes hermitianas positivas semidefinidas.
Então, podemos olhar aqui dois exemplos bem simples, para que fique mais claro que o mapa positivo. Então, seja T, a transformação linear dada por isso aí, leva V no traço de V por a identidade. Então, se nós pegamos uma matriz A hermitiana positiva semidefinida, nós sabemos que todos os autovalores de A são não negativos. Daí, o traço de A é maior ou igual que zero, porque é a soma dos autovalores, né? E daí, quer dizer que essa matriz vai ser, o traço de A pela identidade, vai ser hermitiana positiva semidefinida. Isso é que tem um mapa positivo. E outro, também bem natural, é que se C é uma matriz qualquer, eu posso pegar a transformação linear, que é a de MK, dada por isso, leva V em C por V por C adjunto, tá? Essa é claro que leva matrizes hermitianas e matrizes hermitianas, tá? E se nós pegamos uma matriz semidefinida positiva, então, para todo vector W de CK, vamos ter que W estrela por T de A por W vai ser maior ou igual que zero. É dizer, T de A é semidefinida positiva também, ou seja, tem um mapa positivo, tá? Agora, antes de ir para o processo de normalização para mapas positivos, a adaptação desse processo, relembremos que lá nós precisávamos conceitos como matriz duplamente estocástica, matriz com suporte, o suporte total. Então, temos que definir isso mesmo, mas agora para mapas positivos, fazer uma adaptação dessas definições. Então, isso que vamos fazer a seguir. Então, seja T, mapa positivo, nós dissemos que T é duplamente estocástico. Se T da identidade sobre raiz de K, é a identidade sobre raiz de M. E se T adjunto é a identidade sobre raiz de M, é a identidade sobre raiz de K, onde esse T adjunto é com respeito ao produto interno do traço, tá? E podemos olhar que lá nós definíamos ser duplamente estocástica como uma matriz que for linha estocástica e coluna estocástica. Então, aqui nós podemos dizer que um mapa que cumpra essa condição pode ser linha estocástica, e um mapa que cumpra essa outra condição é coluna estocástica. É como para ter uma relação mais legal de lá, tá? Então, um exemplo de um mapa duplamente estocástico, então nós pegamos R, uma matriz unitária, e T, como no exemplo anterior, é dizer, que leva A em R por R estrela, nós sabemos lá, de lá que tem um mapa positivo. E ainda mais, T da identidade é a identidade, e T adjunto da identidade é a identidade. Logo, T é duplamente estocástico, tá? E a outra definição que eu já falei é a seguinte: seja T um mapa positivo, então nós dissemos que T tem suporte, ou suporte total, se para cada base ortonormal de CK e cada base ortonormal de CM, essa matriz daí tem suporte, o suporte total, tá? E um exemplo disso é o seguinte: vamos pegar também um exemplo anterior, o item 1 do exemplo 3.7, então seja T de MKMM, esse mapa positivo que leva V no traço de V por a identidade, tá? E sejam essas duas bases ortonormais de CK e CM, respectivamente. Então, cada elemento dessa matriz aqui embaixo é é fácil ver que é 1, tá? Então, essa matriz daí é a matriz que tem todas as entradas iguais a 1. Então, o T tem suporte total, pois essa matriz tem suporte total. Agora, vamos para o processo de normalização, tá? Então, seja T um mapa positivo, tal que T da identidade e T adjunta da identidade são matrizes hermitianas positivas definidas, nós vamos definir x0 como sendo a identidade e y0, a0, x1 e b0 como essas matrizes daí, tá? Logo, daí podemos definir as sequências yn, bn, an e xn como sigue. Essas daí, onde cada elemento dessas está aí definido. E daí, vamos definir ou obter a sequência de mapas positivos, onde
os mapas positivos da subsequência par dessa sequência vão ser dessa forma e os mapas positivos da subsequência ímpar vão ser dessa outra forma, tá? Então, é possível notar que aqui, esses mapas positivos da subsequência par são linha estocástica e esses mapas positivos da subsequência ímpar são coluna estocástica, ao igual que no processo de normalização para matrizes, tá? Então, no processo de normalização para matrizes, nós procuramos condições sobre a matriz inicial para que essa sequência convergesse para uma matriz duplamente estocástica dessa forma aí que nós falamos, D1 por a matriz A por D2, tá? Mas aqui no teorema de Synchronov para mapas positivos, não estamos procurando isso, tá? Estamos procurando as condições sobre T para que os pontos limites da subsequência par da sequência de mapas positivos, é dizer, essa sequência, sejam duplamente estocásticos. Com isso, já vamos obter uma adaptação do teorema de Synchronov. Então, o seguinte resultado é o lema-chave para a demonstração do teorema de Synchronov para mapas positivos. E para que seja T um mapa positivo, tal que T a identidade, T adjunta da identidade são matrizes hermitianas positivas definidas, e sejam Yn e Xn a sequência definida no processo de normalização para T. Então, se essa sequência aí é uma sequência limitada, então cada ponto limite da subsequência par, que é essa sequência, é um mapa duplamente estocástico, tá? E daí obtemos os dois resultados seguintes, que em conjunto formam o teorema de Synchronov para mapas positivos. Então, o primeiro fala que se tem um mapa positivo, tal que tem a identidade, tem adjunta da identidade, são matrizes hermitianas positivas definidas, e se T sub 1 é um ponto limite dessa sequência de mapas positivos, então, se T tem suporte, então T sub 1 é duplamente estocástico. E se T tem suporte total, então vai existir matrizes invertíveis X' e Y', tais que o T1 é esse mapa daqui, tá? De fato, o que T1 seja esse mapa daí, tem um nome, nós podemos definir isso, e é o que vamos definir a continuação. Então, se sejam T e T1 mapas positivos, então dizemos que T é equivalente a T1 se existem matrizes invertíveis, X' e Y', tais que T1 é esse mapa daí, tá? Que é o mesmo que estávamos falando aqui, é dizer que se T tem suporte total, então T1 T é equivalente a T1. O teorema, aqui para fechar a parte, o teorema de Synchronov para mapas positivos é o seguinte: se T é um mapa positivo, então T é equivalente a um mapa duplamente estocástico positivo se somente se existem matrizes invertíveis X' e Y', tais que esse mapa daí tem suporte total, e ainda mais T da identidade e T adjunta da identidade são matrizes hermitianas positivas, tá? Então, esse teorema é o teorema principal, que nós poderíamos chamar de teorema de Synchronov para mapas positivos, porque reúne a generalidade do que nós estamos procurando. Agora, já saímos, acho que, da parte um pouquinho mais chata, e vamos para a parte legal, interessante, aí, que é o problema da separabilidade dos estados quânticos. Então, para definir tudo isso, para falar de tudo isso, nós vamos a falar que é um estado quântico, quando é separável e em que consiste o problema da separabilidade desses estados. Então, nós podemos identificar o espaço MK produto tensorial com MN como o espaço MK M sub K por M, tá? Utilizando o produto de Kronecker. Essa identificação nos permite chamar de estados quânticos os elementos de MK produto tensorial com MM, que são matrizes hermitianas positivas semidefinidas em MK por M. Tá? Daí, nós dizemos que um estado em MK produto tensorial por MM é separável se ele pode ser escrito dessa forma, onde os A sub J e os B sub J são matrizes hermitianas positivas semidefinidas.
tá? Então, os estados que não são separáveis, nós chamamos que eles são emaranhados. Então, o problema da separabilidade dos estados quânticos pede um critério determinístico para distinguir os estados quânticos emaranhados daqueles que são separáveis. Tá? Esse problema já foi resolvido somente para estados em MK produto tensorial com MM, com K por M menor ou igual que 6. Tá? Nós vamos apresentar a solução para K por M igual 4. Tá? Mas para K e M arbitrários, esse problema NP é difícil. Então, a seguir, nós vamos focar no problema NM2 produto tensorial com MN, e vamos apresentar sua solução em M2 produto tensorial com M2. Então, nós vamos ver que aplicando o teorema de Tyson-Kornop para mapas positivos, o problema da separabilidade em M2 produto tensorial com MN pode ser reduzido para estados com uma condição muito especial, tá? Que são esses estados que vamos definir a seguir. Então, seja gama um estado em MK produto tensorial com MM, nós dizemos que gama pode ser posto na forma normal de filtro se existem matrizes invertíveis x' e y', tais que esse estado daí pode ser escrito dessa forma, onde o C sub J é um conjunto de matrizes hermitianas ortogonais com respeito ao produto interno do traço, e o D sub J é um conjunto de matrizes também hermitianas ortogonais com respeito ao produto interno do traço, e ainda mais, o C1 e o D1 são esses múltiplos da identidade daí. Então, para nós poder aplicar o teorema de Tyson-Kornop para mapas positivos, precisamos, como mínimo, de um mapa positivo, né? Então, vamos construir, definir um mapa positivo que vai ligar essa parte do teorema de Tyson-Kornop com os estados. Tá? Então, seja gama um elemento de MK produto tensorial com MN, então vamos definir as transformações lineares G sub gama e F sub gama como essas daí, tá? Logo, se esse gama for um estado, nós vamos ter que G sub gama e F sub gama são mapas positivos, e também vamos ter que o F sub gama é o adjunto de G sub gama. Então, já estamos quase prontos para fazer a aplicação do teorema de Tyson-Kornop, mas precisamos de mais outro resultado aí, que é o seguinte, que se gama é um estado em MK produto tensorial com MN, então ele pode ser posto na forma normal de filtro, se somente se G sub gama é equivalente a um mapa duplamente estocástico. Mas, se nós relembramos o teorema de Tyson-Kornop para mapas positivos, essa condição de G sub gama ser equivalente a um mapa duplamente estocástico pode ser reemplaçada através desse teorema e vai ficar o seguinte. Então, que se gama é um estado MK produto tensorial com MN, tal que G de gama da identidade e F sub gama da identidade são hermitianas positivas definidas, então gama pode ser posto na forma normal de filtro se somente se existem matrizes invertíveis x2' e y2', tais que esse mapa daí tem suporte total. Isso é imediato pela aplicação do teorema de Tyson-Kornop. Então, o seguinte corolário é um resultado muito importante, o mais importante para a solução do problema da separabilidade dos estados quânticos em M2 e produto tensorial com M2. De fato, a aplicação do teorema de Tyson-Kornop para mapas positivos no problema da separabilidade dos estados quânticos está baseada nesse resultado. Tá? Então, ele fala o seguinte, seja gama um estado MK produto tensorial com MN, se gama não possui vector de posto 1 no núcleo, então o gama pode ser posto na forma normal de filtro. Ao ser um resultado tão importante aqui no trabalho, na apresentação, nós vamos apresentar um esboço da sua demonstração, que não é tão imediata, mas tampouco é tão difícil. Tá? Então, o que vamos tentar fazer? Nós vamos tentar provar que o G sub gama tem suporte total. Para isso, nós vamos provar
que as entradas dessa matriz para provar que um mapa positivo tem suporte total são todas não nulas, tá? Então, vamos lá. Então, como gama é hermitiana positiva definida, então o gama é um mapa positivo. Então, vamos pegar bases ortonormais de CK e CM, e aí não é difícil ver que o traço dessa matriz é o mesmo que o traço dessa outra matriz, tá? Então, se existir I sub 0 e J sub 0, tais que esse traço for igual a zero, é dizer, um elemento, se existe um elemento dessa matriz nulo, nós vamos ter que o gama ao meio aplicada neste vetor vai ser igual ao vetor nulo. Daí, o gama aplicado nesse vetor vai ser igual ao vetor nulo. É dizer, esse vetor está no núcleo de gama, mas isso é um absurdo, porque gama não contém um vetor de posto 1 no núcleo, tá? Portanto, essa matriz aí não tem entradas nulas. Siga que o J de gama tem suporte total. Se vocês relembram do teorema de Synchronov para mapas positivos, ele também pede que o J de gama da identidade e o F sub gama da identidade sejam matrizes hermitianas positivas definidas, tá? Mas isso não é difícil ver fazendo o mesmo processo daí. Então, vamos apresentar aqui também uma observação que vai ser também bem importante na solução do problema da separabilidade em M2 produto tensorial com M2. É o seguinte, se gama é separável, gama, um estado em MK por MM, é separável somente se esse estado daí é separável, tá? Onde o R e o S são matrizes invertíveis. Então, se gama é separável, nós temos que gama pode se escrever assim, onde os A sub J e os B sub J são matrizes hermitianas positivas definidas. Logo, esse estado daí pode se escrever desse jeito, mas nós sabemos que R por A sub J por R adjunto e o S por B sub J por S adjunto são positivas, hermitianas positivas semidefinidas. Então, esse estado vai ser separável, tá? Agora, se esse estado for separável, é bem simples olhar que o gama é separável, porque o R e o S são invertíveis. Então, nós podemos multiplicar aí a esquerda e a direita desse estado, por isso aí e isso aí, e obter o gama. E como este estado é separável, esse tudo é separável, tá? Então, vamos para mais uma definição. Nós temos que se gama é um elemento de MK produto tensorial com MM, definimos a transposição parcial de gama como sendo essa matriz aí, esse elemento daí, e se gama e a transposição parcial de gama são matrizes hermitianas positivas semidefinidas, dizemos que gama é positiva sobre transposição parcial, ou simplesmente que gama é PPT. Então, um exemplo pode ser esse produto das matrizes identidade, tá? É um estado PPT. Aí nós podemos pensar, bom, que tem que ver esses estados PPT com problema da separabilidade. E é simples, é que o ser PPT é uma condição necessária para ser separável. E de fato, vamos ver que a solução do problema M2, produto tensorial com M2, é precisamente esse, que todo estado PPT é separável, ou um estado PPT é separável se somente se é PPT. Tá? Então, vamos lá para a redução M2 por MN, que nós tínhamos falado. Fala o seguinte, que para resolver o problema da separabilidade dos estados quânticos M2, produto tensorial com MN, basta resolvê-lo para matrizes M2, produto tensorial com MN, sem vetores de posto 1 no núcleo, tá? E, portanto, utilizando aquele corolário que eu falei que era a aplicação do teorema de Synchronov, que estava baseado nesse corolário, utilizando esse corolário, nós podemos reescrever esse resultado como o seguinte, que para resolver o problema da separabilidade dos estados quânticos em M2, produto tensorial com MN, basta resolvê-lo para matrizes em M2, produto tensorial com MN, na forma normal de filtro, tá? Esse resultado daí induz outro resultado que vai ser crucial na solução do problema M2 produto tensorial com M2, e é que se gama
é um estado PPT em M2, produto tensorial com M2, com um vector de posto 1 no núcleo, então esse gama vai ser separável, tá? Então, finalmente, vamos apresentar aqui a solução do problema da separabilidade em M2, produto tensorial com M2, que como já tinha antecipado, ele fala que um gama em M2, produto tensorial por M2, é separável se somente se ele for positivo sobre transposição parcial, é dizer, for PPT. Então, antes disso, nós vamos precisar de um lema que reduz o problema da separabilidade em M2, produto tensorial com M2, para um tipo muito especial de matrizes, que são essas matrizes daqui, as matrizes normalizadas da base de Pauli, em M2. São essas gama 1, gama 2, 3 e 4, tá? Então, esse lema que reduz o problema é o seguinte: se gama é um estado em PPT em M2, produto tensorial por M2, sem vetores de posto 1 no núcleo, então existem matrizes invertíveis R e S, tais que esse estado daí pode se escrever dessa forma, onde os gama sub i são as matrizes da base de Pauli definidas anteriormente, o lambda 2 e o lambda 3 são maiores ou iguais a zero, e o lambda 4 está nos reais. De fato, eu poderia reemplaçar essa condição de lambda 4 estar nos reais por lambda 4 ser maior ou igual que zero, e aqui por um mais ou menos lambda 4, tá? Que é uma técnica que vamos utilizar agora na demonstração, na solução do problema que vamos apresentar a continuação. Então, a solução do problema é essa, que nós já tínhamos falado, e vamos, por último, a ver sua demonstração. Então, vamos supor que gama é um estado PPT, tá? E não vamos fazer que se gama é PPT, então é separável, porque isso é trivial, tá? E nós já tínhamos falado que ser PPT é uma condição necessária para ser separável. Então, vamos supor o gama sendo um estado PPT. Se gama possui um vector de posto 1 no núcleo, então vamos ter, pelo corolário que já tínhamos visto anteriormente, vamos ter que o gama é separável. Então, vamos supor que não existe um vector de posto 1 no núcleo de gama. Então, pelo lema anterior, vão existir matrizes R e S, M2 invertíveis, tais que esse estado que vamos chamar de delta pode ser escrito dessa forma, onde lambda 2, lambda 3 e lambda 4 são maiores ou iguais a zero, que é a técnica que eu falei lá para usar aqui, tá? Agora, a transposição parcial de delta, se nós fazemos aqui, vai ser esse estado daí, tá? Mas o gama é PPT, então o gama e a transposição parcial de gama são hermitianas positivas semidefinidas, tá? Logo, delta, a transposição parcial de delta também é hermitiana positiva semidefinida. Além disso, vamos notar que a transposição parcial de delta é esse estado daqui, tá? Mas nós conhecemos as matrizes da base de Pauli, sabemos que a transposta da base da matriz gama sub 1 é a mesma matriz gama sub 2, ao igual que em gama sub 2 e gama sub 3. E em gama sub 4, a transposta é menos gama sub 4. Então, essa transposição parcial de delta vai ser esse estado daqui, tá? Então, vamos definir zeta como sendo esse estado, onde vamos somente tomar em conta aqui a parte quando é mais, tá? Então, daí vamos ter que o zeta vai ser o delta ou a transposição parcial de delta, tá? Por isso que já vimos aqui, tá? As definições de delta e a transposição parcial dele, tá? Então, vamos pegar a base canônica de C2 e o vetor W dado dessa forma. Então, para toda matriz A, nós vamos ter que o produto de Kronecker de A com A aplicado a W vai ser o determinante de A por W. Então, aplicando isso mesmo para as matrizes da base de Pauli, vamos obter isso daqui embaixo, que o zeta aplicado em W vai ser o determinante de gama 1 por W, mais essa suma dos lambda j pelo determinante de gama j por W, tá? Mas também sabemos que o delta e a transposição parcial de delta são hermitianas positivas semidefinidas. Então, o C é hermitiana positiva semidefinida, sempre. E vai cumprir então isto, que W estrela por C por W vai ser maior ou igual que zero. Mas esse
Daí, é isto mesmo daqui, tá? O determinante de gama 1 por W estrela por W, mais essa somatória daí. E nós conhecemos quem é W, nós pegamos desse jeito. Então, W estrela por W vai ser esse vetor por transposto, que vai ser 2, tá? Daí, vamos a ter de essa desigualdade, vamos a ter essa desigualdade de aí, exibendo aqui o 2 de W estrela por W. Tá? Então, vamos ter que o determinante de gama 1 mais essa somatória dos lambda j pelo determinante de gama j vai ser maior ou igual que zero. Mas nós, novamente, nós conhecemos as matrizes da base de Pauli e nós conhecemos seus determinantes. De fato, o determinante de gama 1 vai ser 1 meio e o determinante das outras matrizes é menos 1 meio. Então, vamos ter essa desigualdade aqui e, portanto, vamos ter que o lambda 2 mais lambda 3 mais lambda 4 é menor ou igual que 1. Tá? Vamos deixar isso por aí, vamos notar que o zeta pode ser escrito dessa forma também, tá? E que ainda mais, esses estados daqui podem ser escritos dessa forma daí, como essa suma, tá? Como conhecemos a matriz da base de Pauli, não é difícil ver que o gama 1 mais ou menos o gama i são hermitianas positivas semidefinidas, tá? É dizer, este é hermitiano positivo semidefinido, também este e também este, tá? E aqui é um meio positivo e um meio positivo. Então, isto e ainda mais, 1 menos lambda 2 menos lambda 3 menos lambda 4 é maior ou igual que zero, por essa desigualdade daqui acima. Então, o C pode ser escrito como suma de produtos de matrizes hermitianas positivas semidefinidas. É dizer, o zeta é separável e, portanto, o delta ou a transposição parcial de delta é separável. Tá? Mas se a transposição parcial de delta é separável, é claro que delta é separável. E daí temos que delta é separável. Logo, usando a observação 4.15, que eu falei que é importante lá atrás na solução do problema M2 por M2, vamos ter que o gama é separável. E com isso, temos a solução do problema da separabilidade M2 produto tensorial por M2. Já o seguinte, a bibliografia mais importante nós usamos. Aqui temos o artigo do Synchronov, do teorema do Synchronov para matrizes. Aqui esse 3, que foi onde apareceu a primeira adaptação desse teorema para mapas positivos. E o artigo do professor Cariello, que essa adaptação desse teorema para mapas positivos, mas usando as mesmas técnicas de Synchronov. Tá? Os outros são artigos onde aparece a solução do problema da separabilidade e outras coisas interessantes para olhar desse problema. Tá? Muito obrigado por tudo. Muito bem. Muito obrigado, John, pela palestra. Agora, vamos ver se alguém tem algum comentário, algum conselho sobre o que o John, sobre a palestra de John. Eu acho que eu sou suspeito de novo também, não? Eu estou na banca do João também. Mas isso eu ia te perguntar para todo mundo, não? Se era a pronúncia assim. Porque eu via que o João toda hora falava MK, produto tensorial, com MN. Eu posso dizer somente tensor, não? MK, tensor, MN, não? Sim. Acho que fica mais curto e não fica toda hora assim, MK, produto tensorial com MN, não? Não sei se... Fica até melhor, MK, tensor, MN. Acho que seria mais... Fica até melhor, não? Mas muito bom, João, não? Que essa é muita coisa, muitos índices, e meu Deus.
muita coisa a prestar atenção, então, esses produtos aí. Uma hora, assim, na palestra, depois que você deu o teorema de Sinkornov, você disse que acabou a parte chata. Não, não é a parte chata, na verdade, a base, na verdade, você tinha que te falar assim, a parte mais importante acabou, não? Que foi o que usou para mostrar a aplicação, não? Tá, então eu falo a parte chata porque você já tem lá o trabalho, né? Então as demonstrações dessas coisas são bem extensas e bem chatas de ler mesmo, tá? Para o leitor é bem forte. De fato, o teorema de Sinkornov, quando eu abri as contas de tudo e todos os detalhes, saiu com umas 15 folhas disso, tá? Então, aí eu falei com o professor, não, temos que dividir isso em mais resultados, porque imagina alguém pegar 15 folhas da demonstração de um teorema aí para ler tudo isso. Tá? Então, por isso eu acho que eu falei a parte chata, porque foi a parte mais chata para mim de todo o trabalho. Mas é a base para você poder mostrar, aplicá-lo lá na solução dos estados de emaranhamento quântico, não? Isso. Eu não sei se fica legal falar isso daí, não? É que realmente, por mais que seja muitas contas, muito trabalho a se fazer essas contas, o teorema é fundamental, não? Daí Tá. você vai começar a aplicação do teorema. Então, é isso daí, tá? Mas do resto, bom, eu não sei se foi no slide do começo, que eu não sei se tinha algum erro aí de subíndices, mas tem que você dar uma olhada depois nos slides, não? Na hora de que multiplica as matrizes lá no produto tensorial, não? Só revisar isso daí. Mas do resto tá muito bom, não? E eu não sei se eu tinha aqui. Uma hora você falou também sobre. Não, barulho aí. Uma hora você falou sobre a convergência da subsequência par. Isso. E isso independe da convergência da sequência ímpar? Por que somente da par? Mas que tal? É somente a par, porque é a única que utilizamos para a adaptação do teorema. Se nós não sabemos se e é mais, ainda mais, não é a convergência da subsequência par, tá? É que os pontos limites dessa Aham. subsequência par sejam duplamente estocásticos, sim? Se eu pego um ponto limite dessa subsequência, será duplamente estocástico. Eu falava também isso com o professor Daniel, que será que essa sequência, baixo que condições essa sequência toda completa de mapas positivos vai convergir, tá? Mas isso é um pouquinho ainda mais difícil de distinguir, tá? Então, e acho que para a subsequência ímpar, você pode construir algo parecido à subsequência par também, tá? Com os pontos limites dessa subsequência ímpar. Isso era isso justamente ia nisso, tipo, quase que se não podia aplicar assim, algo paralelo a isso daí, claro, não sei se isso traria algum benefício ou não, não? Mas Sim, muito bom. Parabéns aí, John. Muito bom, não? obrigado. Obrigado, profesor Alonso. ¿Algún otro comentario? Então, vamos parabenizar novamente. Muito obrigado, John. Muito obrigado a todos pela presença. A gente se vê daqui a 2 semanas para a palestra do professor Sá, ok? Tá. Muito obrigado a vocês pela atenção e pelo convite. Aí eu vou estar ficando aqui depois, olhando as outras palestras aí. Obrigado. Tá. Então, Obrigado. não esqueçam de fazer a inscrição para poder receber os e-mails, etc. Ok? Inscrição, curtir lá no, curtir os vídeos que eu